Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin e nós começaremos agora o nosso mini curso de Google Tag Manager. Antes de nós adentrarmos no conteúdo falando sobre a aula de hoje, né, do que é o Tag Manager, como instalar o Tag Manager, por que eu devo utilizar o Tag Manager, quais são os benefícios do Tag Manager, eu gostaria antes de lhe falar um ponto que é muito importante antes de que você vá para a segunda aula, para a terceira e inclusive assista esse conteúdo como um todo, que é o objetivo. Qual é o objetivo deste mini curso? Eu quero fazer com que você, durante as aulas e principalmente assim que você finalizar o conteúdo da última aula, que você consiga transitar de uma maneira bem tranquila pelo Google Tag Manager, que você consiga entender de maneira muito clara o que é uma tag, o que é um acionador, o que é um operador, o que é uma variável, o que é camada de dados, tá? Porque dentro da nossa gestão de tráfego, eu gerindo contas de clientes, você gerindo contas dos seus clientes ou gerindo sua própria conta, enfim, fato é que o Tag Manager hoje se tornou indispensável. Nós sempre precisamos, nós necessitamos de uma plataforma para poder fazer essa concentração desse gerenciamento de tags, uma plataforma que nos permita não necessitar a todo momento de um programador para nos auxiliar. E é justamente isso que, ao término desse curso, eu quero que você esteja totalmente habilitado. Que você não precise necessariamente de tudo que você venha fazer, que necessite de instalar algum tipo de código dentro do site, que você precise de um programador para isso. Assim também eu quero lhe passar algumas táticas, técnicas, que você pode fazer com que, por exemplo, exista uma retenção dentro da sua e-commerce ou dentro do teu site, fazendo com que a pessoa ela continue e navegue por mais páginas. Trabalhando com acionadores mediante o comportamento do consumidor dentro da plataforma. De uma maneira mais simples também, como que nós podemos computar uma conversão de Google Ads, instalar um pixel de conversão do Facebook. Enfim, então o mini curso ele tem essa intenção. E vamos começar então o nosso conteúdo. E toda e qualquer dúvida já deixo aqui super claro que você pode perguntar nos nossos comentários e obviamente assim que houver disponibilidade eu, meu time, nós iremos respondendo. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro nós temos que entender o que é o Tag Manager, né? Talvez se você procurou por curso de Google Tag Manager, mini curso Tag Manager, você já tem uma real noção que você precisa do Tag Manager, né? Mas vamos de maneira mais rápida, de maneira pragmática, entender o que é a plataforma. Ela é uma plataforma da Google, onde essa plataforma Google criou para que pudesse nos ajudar nós, gestores de tráfego, ajudar pessoas envolvidas com marketing, principalmente a gestão de tráfego mesmo, a fim de que nós possamos fazer uma concentração das diversas tags que nós precisamos de instalar dentro das nossas plataformas, seja uma plataforma para gerar lead, uma plataforma, para poder gerar venda, essas diversas tags que nós precisamos de instalar, Analytics, Google Ads, Pixel de Facebook, assim como outros tipos de plataformas que nós necessitamos, SmartLook, Hotjar, dentre outras, que exista uma facilidade para nós, do nosso lado como gestores de tráfego, podermos instalar sem precisar de um programador, assim também para que exista uma organização maior das tags que nós instalamos, e também a plataforma, o Tag Manager, não somente serve para poder organizar nossas tags e para poder indicar quando que essas tags elas serão acionadas, num clique de um botão, no carregamento de uma página, mas também o Tag Manager ele permite nós realizarmos diversas outras atividades, como por exemplo aquilo que eu citei anteriormente, vamos buscar agora aumentar a retenção das pessoas dentro de uma página. Quando ela realizar uma ação, por exemplo, um scroll, descer a barra, mostrar para ela algum tipo de ação, de promoção especial, enfim, porque ela realizou esse comportamento, ela teve este comportamento, nós podemos, por exemplo, no Tag Manager, trabalhando com alguma outra plataforma, como por exemplo o Analytics, criar públicos de pessoas que tiveram comportamentos específicos dentro da nossa plataforma, dentro do nosso site, dentro da nossa loja virtual. Enfim, então ela é uma plataforma, o que é o Tag Manager? É uma plataforma da Google que serve como um gerenciador de tags, mas vai muito além disso, tá? Então para nós gestores de tráfego é fundamental e é por isso que está ali a pergunta, né? Por que eu preciso de aprender e utilizar o Google Tag Manager? Bom, é fato que você precisa de utilizar o Tag Manager porque o dia a dia irá lhe obrigar a isto, obrigar entre aspas, a isto, para que você não dependa sempre de outros profissionais. Imagina o seguinte, agora você acabou de assumir um cliente, tá? Vamos imaginar que você não faça gestão própria, assumiu lá um cliente e esse cliente ele tem uma plataforma que só permite a instalação do Tag Manager.
Como que você vai fazer para poder instalar as tags de conversão? Como que você vai fazer para poder instalar os eventos dentro desse site? É muito importante que você tenha o Tag Manager. Claro que tem outros no mercado que se assemelham ao Tag Manager, mas plataforma que ela é gratuita, uma plataforma que ela é muito robusta, muito completa, sempre está se atualizando, tem também bastante conteúdo já na internet, é o Google Tag Manager. Então é essa para gerenciar tags que eu mais recomendo que você nesse mini curso vai aprender a utilizar. E aí o que mais? Aí tem o que eu posso fazer com o Google Tag Manager, o que eu posso fazer com a GTM. Nós podemos instalar tags de conversão, na verdade assim, não só tags de conversão, todo e qualquer tag nós podemos instalar. Eu quero, por exemplo, um mapa de calor através do Hotjar, eu quero instalar o Hotjar. É simples, você vai no Hotjar e você tem lá o script, o snippet, que você pode fazer a instalação através do Tag Manager. Eu quero poder fazer uma análise de tráfego, de tráfego, quantidade comportamental dentro do meu site. Então, eu preciso instalar o Google Analytics. É simples, pega lá a tag do Google Analytics e instala, pega o ID da métrica do Analytics e instala uma tag do Analytics dentro do Tag Manager. Danilo, eu consigo fazer instalações de tags, enfim, de scripts que não sejam de produtos do Google, porque aí você citou, por exemplo, o Google Analytics. Eu acabei de citar o Hotjar também, né? Enfim, você não precisa necessariamente de instalar apenas produtos do Google dentro do Tag Manager. Você pode fazer instalações diversas, como no próprio exemplo que eu citei anteriormente do pixel do Facebook. Tá? Então, você tem as tags já padrões do Tag Manager, que geralmente são de produtos da própria Google, tá? Você tem a instalação nativa deles, e você tem a instalação personalizada dessas tags que são de empresas terceiras diversas. Inclusive, se você mesmo criou um script de código ali, um JavaScript, e quer instalar esse script dentro do teu site, pelo Tag Manager você consegue através de uma instalação personalizada. Perfeito? O que mais que nós podemos fazer? Nós podemos, através do Tag Manager, criar públicos-alvo personalizado. Então, eu quero criar um público-alvo de pessoas que, por exemplo, acessaram um carrinho de compras e a categoria era a categoria XPTO e o produto era o produto, enfim, ABC. E essa pessoa, ela deu scroll, ela foi até a parte de descrição da minha página. Você consegue fazer isso. Por exemplo, você conseguiria criar esse caminho e colocar para que quando isso acontecesse, então um evento ocorresse. E depois você vai, por exemplo, lá no Google Analytics e fala que esse evento é um público-alvo, né? Então você consegue fazer isso através do Tag Manager. Danilo, mas por que eu faria isso? Esse exemplo que você deu. Imagine que aquele produto, você é um produto com alto ticket médio, é um público mais refinado, pessoas que compram, é um público muito específico das pessoas que realmente vão lá e passam cartão de crédito. Então faz sentido você buscar qualificar o seu tráfego de pessoas que já se engajaram de uma maneira mais intensa com aquele produto. Se a pessoa desceu para poder verificar a descrição daquele produto, se ela colocou no carrinho de compras, ela engajou bem com o produto, correto? Mas vamos imaginar que ela não pagou, ela não comprou, só ficou ali dentro daquele engajamento. Então criar um público faria super sentido. Nós podemos exibir pop-ups de acordo com as interações do usuário. Então, de acordo com aquilo que ele esteja fazendo na nossa plataforma, nós podemos entender que é um comportamento, por exemplo, de saída, e então subir um pop-up para ele poder ficar dentro da nossa página. Ou então, também, assim como no exemplo que eu dei, viu que é um público muito bom para fazer aquisição daquele produto, você pode exibir um pop-up para ele, para alocar ele para uma página, redirecionar ele para uma página que seja só daquele produto, ou ofertar um desconto, ofertar um voucher para ele. Então você tem várias possibilidades ali de acionar pop-ups de acordo com o comportamento e o tipo de usuário, o tipo de consumidor. Nós podemos rastrear domínios diferentes considerando como acesso único, aí funciona muito bem quando você vai utilizar uma plataforma, você tem a sua plataforma, por exemplo, de e-commerce, mas quando a pessoa clica, ela é redirecionada para uma outra plataforma de pagamento. Então, pelo Tag Manager, nós conseguimos fazer esse cross-domain e, a partir desse momento, então, fazer com que o Google, Google Analytics, por exemplo, ou o Google Ads, enfim, o Tag Manager ele faz isso, que compute como um acesso único para poder computar aquela venda, para poder computar aquela conversão. Nós podemos instalar e fazer manutenções de diversas tags sem necessitar de programador e por aí vai as possibilidades do uso do Google Tag Manager. Consegui convencer você que é importante utilizar o Tag Manager? Se eu conseguir convencer você de que é importante, faz sentido para nós utilizar o Google Tag Manager, vamos para o próximo slide. Vamos lá. Como instalar o Google Tag Manager? Então agora nós vamos para a parte mais prática, começar a parte prática, que é a de instalação
e é bem simples. Mas antes de nós instalarmos, eu quero dizer para você que existem diversas formas de nós instalarmos o Tag Manager, ele depende muito da sua plataforma ou a plataforma do seu cliente. Imagine que, por exemplo, você utiliza um WordPress. No WordPress, você trabalha com plugins, então você pode baixar um plugin do Google Tag Manager, tá? E aí quando você baixa esse plugin do Google Tag Manager, vai aparecer para você poder colocar o ID do Tag Manager. E aí só você depois, que nós fizermos aqui a instalação, pegar esse ID e colocar lá no Google, lá no seu WordPress. Tem, por exemplo, eu utilizo o Shopify também, você pega lá o ID e coloca, né, da sua e-commerce, da sua loja virtual. Então depende muito da plataforma que você utiliza. Não, eu criei sozinho aqui o meu site, então foi um programador que criou o meu site. Como que eu faço? Porque eu não tenho nem painel de controle, Danilo, para poder acessar aqui do meu site. Você pode pedir para o seu programador instalar, vai precisar do programador uma vez, pedir para ele instalar uma vez as tags de head e a tag de body, que é cabeça e corpo do site. E daqui a pouquinho nós vamos visualizar quais são essas tags, tá? Quais são esses snippets de código, perdão, que a gente vai instalar no head e nós vamos instalar também no body. Fato é que a instalação vai depender bastante de qual que é a sua plataforma. Aqui nós vamos utilizar uma WebKim, que é a plataforma da Mazukin, tá? Uma plataforma de site da Mazukin, onde nós faremos a instalação do Google Tag Manager nela, que funciona bem parecido com a maioria das plataformas, entre aspas, prontas, né? Plataformas que você não cria o site do zero, não cria o site artesanal. Mas independente do site que você tenha ou aplicativo que você tenha, você pode utilizar o Google Tag Manager. O que vai mudar, conforme eu disse, é apenas o formato, a forma como você vai instalar os snippets. Vamos visualizar aqui, na prática eu vou mostrar para você realmente como é que funcionam aqui esses snippets de head, snippets de body e como que você faz para poder fazer a integração, a instalação dele. Vamos lá, passo a passo. Então, primeiro, acessaremos tagmanager.google.com. Vou abrir aqui, então, o navegador. Cadê você, navegador, aqui? Tag Manager. Já está aqui, tagmanager.google.com. Está aberta aqui uma outra guia, que é a Mazukin Plus, né? A nossa escola online. Você que quer aprender Google Ads, você que quer aprender sobre mídias sociais, você que quer aprender a criar arte para as mídias sociais, quer aprender sobre comercial, enfim, gestão de tráfego de maneira geral e como comercializar a gestão de tráfego, assim como ter um site, landing page, pode se inscrever aqui dentro da Mazukin Plus. Nós ministramos treinamentos voltados à gestão de tráfego, tem a Comunidade Plus, onde você pode sanar todas as dúvidas, sempre o professor vai responder as suas dúvidas, sempre tem conteúdo novo em Google Ads, por exemplo, aqui, ó, Google Ads para iniciante, suspensão e reprovação de anúncio, Google Ads avançado, e sempre tem conteúdo novo semanal, ao menos duas novas aulas por semana nós temos dentro da Mazukin Plus. E eu super recomendo que você faça a sua assinatura, tá bom? São apenas R$ 69,90 nesse período promocional que nós estamos. E a partir do momento que você faz sua inscrição, você tem direito a todos os cursos, sem exceção, todos os cursos, tanto os que já estão aqui quanto os novos que estão sendo lançados, assim como você tem direito também de usar o nosso servidor, 1 GB de espaço, criação de e-mails ilimitados, criar site, criar landing page e acesso à nossa loja virtual para que você, se você, obviamente, trabalhar com comércio eletrônico, certo? Vamos aqui então abrir aqui o Google Tag Manager, tagmanager.google.com. Aqui eu já tenho algumas contas que foram criadas, ó. Inclusive esse Tag Manager, para quem já é inscrito na Mazukin Plus e fez o curso de Google Ads iniciante, eu utilizei esse Tag Manager aqui durante as aulas, né? Eu utilizei para poder fazer a instalação da tag dentro aqui da Mazukin, dentro da Kimpage, salvo engano, da Mazukin Plus, uma das duas. Não me recordo agora durante a aula qual que eu utilizei. O que nós vamos fazer? Como que nós vamos trabalhar aqui? Se você não tiver ainda nenhuma conta criada do Tag Manager, vai aparecer logo aqui no meio para você poder criar uma conta. No meu caso está aparecendo aqui do lado direito superior, porque eu já tenho 3 contas criadas, tá? Lembrando que eu estou logado aqui dentro de um Gmail, tá? mazukinplus@gmail.com. Essa é a conta da Mazukin Plus. Então é importante para você poder utilizar o Google Tag Manager que você só esteja logado num Gmail. Então você vai conseguir utilizar o Google Tag Manager. E para poder criar conta é muito simples, é muito fácil. Do lado direito superior eu vou clicar em criar conta. Aí ele pergunta aqui, logo inicialmente, o nome do meu container, né? Qual é o nome que eu vou utilizar. Eu vou dar um nome aqui de aula Google Tag Manager, tá? Então eu dei um nome para o meu container. É sempre importante você dispor um nome em que seja coeso com aquilo que você, para o que você vai utilizar esse Tag Manager.
E aí ele pergunta qual é a plataforma segmentada, nós vamos utilizar para site, né, que é web, iOS, Android, AMP, server. No caso, nós vamos aqui, ó, para uso em computadores e para páginas da web para dispositivos móveis. Então nós vamos utilizar o web, porque é um site. Que site, Danilo, que nós vamos usar? Eu vou utilizar esse daqui, ó, que é um site também que eu usei bastante no curso iniciante de Google Ads da Plus. Vou usar esse carinha aqui. Vou usar esse site aqui como exemplo para que nós possamos trabalhar durante as nossas aulas, tá? Se eu, durante as aulas, precisar utilizar outra plataforma, eu vou lhe informando, vou lhe mostrando. Mas esse daqui é um sitezinho, não é o oficial da Mazuquim, né? mazuquim.com.br/martin-plus, que eu usei no curso iniciante, curso de Google Ads para iniciantes. Vamos lá, esse site aqui, ó, eu vou abrir aqui uma nova guia, ele tem um painel de controle. Se eu colocar aqui um /admin, ele é uma webkin, tá? Você que é assinante da Plus, você tem acesso a esse site, ele é gratuito para você, já está incluso no R$ 69,90. Então eu vou colocar aqui, no caso meu usuário é um admin, eu vou colocar aqui e eu acesso o painel de controle. E nesse painel de controle aqui eu posso instalar o Tag Manager, mas vamos lá, vamos por partes. Então eu já vou utilizar esse site, eu tenho um painel de controle. Volto aqui para o Tag Manager, o que eu faço? Coloquei o nome do container, coloquei aqui o web, que é o site que eu vou utilizar. Danilo, mas e se fosse um aplicativo? Aí você tem aqui, se ele é um Android, perdão, um iOS ou um Android, você seleciona. Tá? Danilo, em loja virtual é web, e site para gerar contato é web, e landing page é web, tá? Agora aplicativo você utilizaria aqui iOS e Android, se tiver uma página AMP, você tem aqui também a AMP para poder utilizar. No nosso caso, geralmente, no seu caso, enfim, geralmente vai ser a web. Então eu clico aqui em web, posteriormente a clicar aqui em web, deixa eu voltar aqui, vou colocar aqui o nome da configuração. Olha, eu estava aqui embaixo e eu coloquei o nome do container e não tinha colocado o nome da conta, né? Então eu vou colocar o nome da conta, vou dar o mesmo nome, aula de Google Tag Manager. Aí ele pergunta qual que é o país, já está selecionado o Brasil, mas enfim, é Brasil. E aí nós vamos clicar aqui em criar. Então o fato é, colocamos o nome da conta, se não tiver Brasil, coloca Brasil, seleciona o país, dá o nome para o container. Dentro de uma conta você pode ter outros containers, por isso que é importante que você dê o nome correto para o container, que é a plataforma que você vai utilizar. Nesse caso nós estamos colocando aqui para essa plataforma, para esse site, que é um site que está divulgando a agência de marketing digital, está divulgando a Mazuquim como agência, tá? Como consultoria de gestão de tráfego. E clico em criar. Posteriormente a isso vem um contrato, você pode mudar a linguagem, enfim, né? E vai clicar lá em aceito, se você não aceitar, você não consegue utilizar o Tag Manager, então clico aqui em aceito, que eu li o contrato, estou de acordo, clico em sim. De praxe, é bem simples fazer a instalação do Tag Manager, tá? Pronto, já instalou. Agora aqui é importante essa parte, porque aqui, lembra que eu estava falando sobre a instalação do Read no Buddy? O que é isso, Danilo, Read Buddy? Para você que não é programador ou não tem conhecimento nenhum em programação, você vai observar que toda a página ela vai começar algo mais ou menos assim, ó. Ela vai começar com uma HTML, página de site, tá? Aí ela vai ter o Hit, que é a cabeça do site. Aí ela vai ter aqui um title, aí ela vai ter o nome lá do site, por exemplo, Mazuquim. E posteriormente ela vai ter um fecha title, aí ela terá geralmente aqui um fecha hit, que é a fecha cabeça, aí terá um body, aí terá todo o conteúdo do site, vou colocar todo o conteúdo do site. Todo o conteúdo do site, vai fechar corpo do site e posteriormente ela terá aqui um fecha HTML, algo mais ou menos assim, tá? De uma maneira bem arcaica aqui, eu escrevi para você basicamente o que compõe uma página da internet. Então esse site aqui, por exemplo, ele começa assim, com read, etc, etc. Fato é então que, para o Google Tag Manager funcionar corretamente, o que ele vai dizer para você? Copie o código abaixo e cole em todas as páginas do seu site. Cole esse código o mais alto possível na tag head da página. Então esse código aqui nós temos que copiar. E aí imagina que o nosso site é esse daqui. Imagina que fosse esse daqui o nosso site. Então o que eu faria? Eu colocaria no parte mais alta do head, que é aqui, ó, antes de tudo. Imagina que depois... Eu vou dando espaço aqui para melhorar a visualização. Imagina que aqui eu tivesse outras chamadas, né? Eu tenho aqui outras... Script, SRC, aqui igual. Tenho aqui outras chamadas. Sempre eu vou colocar tag do Tag Manager, o script do Tag Manager acima de tudo, tá? O mais alto possível. Então tudo que... Eu não vou fazer isso daqui, ó. Eu tenho já alguns scripts aqui em cima. Aí eu vou deixar a colagem do Tag Manager embaixo. Não.
procedimento errado. Não é o melhor a se fazer. Sempre quando você for instalar um Tag Manager, se você for, enfim, né, utilizar site que permita acesso ao código, se você mesmo é programador, ou se você mesmo, enfim, faz lá os seus sites e acessa o código, sempre instale antes de tudo, tá? Evita que dê problema, evita que dê erros, porque um script pode invalidar o outro, beleza? Então deixei aqui em cima esse cara. E agora, o que mais que eu faço, Danilo? Aí eu tenho aqui, ó, além disso, cole esse código imediatamente após a tag de abertura buddy. Ou seja, também é na parte mais alta do buddy. Você copia também esse código aqui, e aí você vai lá no teu site em buddy e você cola acima de tudo, tá? E Danilo, eu faço isso em quais páginas? Em todas. Todas as páginas você faz isso do teu site, tá? Tem que ter o Tag Manager instalado em todas as páginas do site. Danilo, mas eu não tenho acesso ao código do meu site, eu preciso de enviar para o programador? Aí você envia para o seu programador e vai pedir para ele colocar em todas as páginas do site para poder funcionar corretamente o seu Tag Manager e você poder manipular toda e qualquer página que você precisar. Danilo, nem eu, nem meu programador temos acesso ao código do site, porque é uma plataforma terceira, tá? Por exemplo, você que é assinante da Plus e utiliza o WebKing, você não tem acesso à programação da plataforma. Quem tem acesso à programação da nossa plataforma é o nosso time que está na squad da WebKing, que só faz o trabalho nela, que melhora, faz mais rotinas, etc, etc. Mas você tem um painel de controle, é como se você, por exemplo, estivesse lá no WordPress, tá? E você pudesse instalar um plugin do Tag Manager. Porque depois que você instala o plugin, no caso aqui da WebKing ele já está instalado, né? Já é uma rotina nativa, você pode vir aqui em configurações, Tags Analytics, aqui já vai ter até uma, né? Mas enfim, ó, ela estaria assim zerada, tá, ó, Google Tag Manager. E aqui você vai instalar apenas a GTM, o ID da GTM, nada além disso. No WordPress, na Shopify, enfim, outras várias plataformas, geralmente você não precisa de fazer isso que eu fiz aqui, ó, de instalar manualmente. Isso daqui esquece isso, não vai instalar manualmente, na maioria delas. Na maioria das plataformas, você simplesmente vai fazer o quê? O que eu vou fazer, Danilo? Você vai vir aqui, ó, você vai observar que ele tem o ID dela, ó, aqui o ID da GTM, ó, ID, não sei se está muito pequeno aí para você, ó, deixa eu ver aqui, ID, ó, GTM W26JXKP, esse aqui é o ID da GTM, então você vai só pegar esse ID, copia ele aqui, vai lá na sua plataforma e você vai colar o ID. Tem plataformas que não permitem nem o GTM e o hífen, é só o ID mesmo, tá? No caso aqui da Plus, você precisa de colocar o GTM, hífen, W. Ah, Daniel, mas como é que eu vou saber isso? Sua própria plataforma, na documentação dela, ela fala, tá? Por exemplo, quem utiliza o WebKing, que é a nossa plataforma, dentro da nossa documentação, nós já falamos o passo a passo como que tem que ser instalado o Tag Manager, beleza? Bom, então aqui eu instalo e eu clico em salvar, tá? Nesse caso aqui, da WebKing, e no seu caso aqui do seu site, mesma situação. Agora, se você tem várias páginas no teu site, você tiver que instalar uma por uma, verifica se você não tem uma página única que ela esteja sendo chamada, entre aspas, em todas as demais páginas, tá? Tem um require ou include dessa página em todas as demais, porque você não precisa de instalar página por página esses códigos, tá? Esses snippets. Agora, se por exemplo você tem um site HTML, um site um pouco mais antigo, aí você não tem esses include ou require, aí você vai precisar realmente de instalar page por page, página por página, tá? No nosso caso, nós não precisamos, então eu vou fechar isso daqui e antes eu vou falar. Ficou com dúvida? Pergunta aqui nos comentários que eu sano a sua dúvida, tá bom? Sem problema nenhum. Coloquei aqui. E agora o que eu vou fazer? Depois que eu fizer essa instalação, eu preciso de verificar se de fato está funcionando. Antes, eu só vou voltar aqui para os slides para poder, porque nós tínhamos um passo a passo, né? E eu fui pulando. Nós acessamos o tagmanager.com. 2, criaremos a conta, criamos uma conta, eu falei que você tem que ter um Gmail, falei para você que você tem que clicar lá em criar uma conta, tem que dar um nome para conta, tem que escolher qual é o tipo de conta, tem que criar, na verdade, antes de escolher o tipo de conta, coloca o nome da conta, escolhe a linguagem, depois você coloca o nome do container, escolhe o tipo de container, se ele é de web, se ele é de iOS, enfim, se ele é server, AMP, Android. Posteriormente você clica em criar conta e depois nós pegaremos o snippet de código, que foi o que a gente acabou de fazer agora, para instalar no HID e no Buddy de todas as páginas, né?
E aí eu mostrei para você que tem a opção de, depende muito do teu site. Tem um site que você vai só instalar um plugin e colocar o ID. Tem site que você vai precisar de entrar página por página, enfim. E agora nós validaremos se está funcionando. Aí nós vamos realmente agora para essa etapa aqui. Vamos validar se está funcionando. Como que nós validaremos? Nós iremos dentro do Tag Manager utilizar a opção aqui chamada... Vou fechar isso aqui, tá? Diminuir o zoom, voltar o zoom para 100. E eu vou utilizar aqui um ponto só antes de fazer a verificação se está funcionando, se não está funcionando. Ponto muito importante. Aqui sumiu, Danilo, eu não estou mais, não vejo mais as tags, os snippets de código. Os snippets de código sempre vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Aqui está escrito GTM, W26, etc. O ID do GTM, é só você clicar nele e ele reaparece, tá? Para você poder copiar e reutilizar. Bom, para que nós possamos visualizar se está funcionando, primeiro nós vamos precisar de enviar aquilo que nós já fizemos na Tag Manager. O que nós fizemos até então? Apenas fizemos a criação do Tag Manager e nós imputamos, ou seja, nós instalamos aqui dentro da WebKing, dentro desse site, correto? Agora nós vamos precisar de enviar para que o Tag Manager está instalado, para ele poder ser instalado aqui dentro do site. O que eu faço então? Antes de visualizar se está funcionando, eu preciso de enviar. Então eu clico em enviar, lado direito superior. Aqui ele vai perguntar se você quer, por exemplo, criar uma versão, publicar e criar versão. Você pode dar um nome para a versão, por exemplo, instalação inicial. Você pode colocar uma descrição para essa versão. Apenas estou fazendo a instalação. Danilo, me explica melhor, o que é isso, cara? O que é versão? Ponto muito importante. Você está colocando, nós estamos colocando código dentro do nosso site, tá? Então, eu acho que eu fechei aqui o bloco de notas, né? Mas é como se naquele bloquinho de notas ali que eu mostrei, o HTML, head, body, abaixo daquele head ou abaixo do body, agora nós fôssemos injetar código. Então, pode ser que, dependendo do código que você coloque, tá? Da tag que você colocou, dê problema no teu site. Imaginar que você instalou uma tag e aí deu problema no botão de comprar da sua loja virtual. A pessoa está clicando e não funciona mais, não redireciona mais para o carrinho. O que você tem? O que você pode ter aqui? Uma versão para poder mostrar que a última versão que você fez, e aí você pode voltar para aquela versão anterior, para que, obviamente, então, você, voltando para aquela versão, corrija o problema que foi ocasionado devido à tag que você instalou, devido ao snippet de código que você instalou. Então você consegue manter um controle daquilo que você vem fazendo e, claro, eventualmente dando algum problema, você consegue voltar para o estágio anterior e parar de fazer com que esse problema ele persista, parar de fazer com que esse problema ele continue existindo, tá? Então você pode colocar aqui os versionamentos sem problema nenhum. E você pode clicar agora aqui em publicar. Aí ele está publicando. Feito isso, vai mostrar que ele foi instalado. Aqui ó, vai mostrar, ó, aqui nós não temos ainda itens da versão 0. Necessariamente nós vamos ficar enviando sempre que nós fizermos alguma ação no Tag Manager, porque você não precisa de instalar realmente a sua tag, os seus códigos, para verificar se está funcionando. Nós podemos primeiro visualizar. Aí sim, funcionou, tá legal, é isso mesmo. Aí depois que você envia, mas isso eu vou te mostrar durante as aulas, tá? O mais importante agora, voltando aqui para o nosso slide, é que você entenda, vamos voltar aqui tudo, o que é o Tag Manager, para que serve o Tag Manager, por que eu preciso de utilizar o Google Tag Manager, que você entenda tudo que você pode fazer com o Tag Manager. Aqui eu não coloquei tudo que nós podemos fazer, foi apenas alguns pontos, que você entenda qual é a sua plataforma, qual é a plataforma do seu cliente, você está fazendo gestão para ele, como você tem que instalar o Tag Manager para o seu cliente. Danilo, tem alguma plataforma que não permite instalar Tag Manager? Infelizmente tem. Se você, por exemplo, tiver uma plataforma de um terceiro que não te permita acesso ao código e não permite instalar o Tag Manager, e aí? Você não vai conseguir usar, né? E tem sim, mas hoje em dia são pouquíssimas dentro do mercado. E nós fizemos aqui também a instalação do Tag Manager. E aí na próxima aula eu te espero para que nós possamos falar sobre os conceitos importantes de Tag Manager para que a gente possa dar sequência. Falaremos sobre tags, acionadores, variáveis, operadores, dentre outros itens que compõem o Tag Manager e serão muito importantes que você entenda, até para que você possa, quando ouvir, saber exatamente daquilo que eu estou falando, saber exatamente do que qualquer pessoa que entenda mais de Tag Manager está falando, para que você consiga, lembra que eu falei no começo da aula? Transitar de uma maneira tranquila pelo Tag Manager, tá? Então eu te aguardo na próxima aula para que nós possamos falar sobre os conceitos importantes. Um abraço, até lá!